Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. Boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita. Um abraço fraterno para todos. Vamos dar início com a leitura de preparação do ambiente que será feito por Vera. Boa noite a todos. A mensagem que temos hoje é de Marco Prisco, através do médium Divaldo Franco, do livro Ementário Espírita. No dia a dia, adestre a mente com a vigilância necessária ao policiamento das ideias pestilenciais. O pensamento é fio de segurança por onde transitam a felicidade e a desdita. Substitua da linguagem usual as 3 palavras, não posso mais, por 3 outras, tentarei outra vez. O verbo a escorrer pelos lábios reflete o estado da alma e cria condicionamento vigoroso para a mente. Não há experiência nem sabedoria sem aprendizagem mediante as disciplinas dos livros da dor. Considere o insucesso em suas experimentações humanas como fenômeno natural. Cada erro é lição valiosa que nos ensina o que devemos fazer outra vez. Habitue-se a uma leitura otimista diariamente, qual homeopatia salutar para o seu espírito. O livro superior ainda é o mais precioso e discreto amigo para as necessidades do dia a dia. Então, essa lição nos lembra aquelas práticas diárias para que estejamos sempre vigilantes, principalmente nos momentos atuais de tanta turbulência. Eu acho que é uma daquelas mensagens que eu devia ter na mesa de cabeceira e sempre reler para lembrar que são atitudes tão simples, gratuitas, nada custam, mas capazes de nos colocar numa faixa vibratória muito mais elevada. Vamos refletir sobre ela. Que assim seja, graças a Deus. E para fazer a prece inicial, convidamos Mabel. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração que está sendo preparada desde cedo para receber todos nós. Então, convido a todos a serenar os pensamentos, elevá-los até o alto, sintonizar com a figura meiga do nosso amado Mestre Jesus, agradecer a Ele todas as bênçãos de luz, de amor e de paz que tem espalhado sobre todos nós, sobre os nossos familiares, nosso trabalho. Te rogar ao Mestre que abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos e desafetos, e onde quer, Senhor, que esteja um filho teu em aflição, ampara e abençoa. Como espírito endividados, ó Mestre, estamos tentando ir ao teu encontro, estamos tentando chegar até vós, nos fortalece a cada dia. Abençoe, ó Pai, a todos nós aqui presentes, encarnado e desencarnado, especialmente o nosso irmão Bruno, que vai fazer a mensagem da noite de hoje, que ele se sinta amparado e abençoado por Ti. E que toda a mensagem que for dita aqui nessa noite, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, continue a velar por todos nós, não só hoje, mas na certeza de sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos,
Vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje. Hoje nós temos um irmão novo aqui, que está chegando pela primeira vez na nossa casa. Desejamos boas-vindas, que Jesus o abençoe. Então, o tema da noite de hoje, estarei eu. A ouvir o sermão do Cristo, então vamos ver o que o nosso irmão tem a nos dizer. Do tanto que está guardado para nós nesses dias que virão, através do 5º Congresso Espírita Alagoano, que está chegando, né, de 5 a 7 de julho, onde alguns tão conhecidos e tão inspirados palestrantes estarão aqui, pessoas que realmente nos faz olhar com outros olhares, né, nos preenche de uma forma diferente os nossos sentidos e os nossos conhecimentos. Então, para mim foi um convite muito especial poder buscar aprender e tentar compartilhar um pouquinho desse tanto que esta obra contida no Sermão do Monte nos proporciona. Tá? Essa temática que trago, apresentada assim, estarei eu a ouvir o Sermão do Cristo, inicialmente é um questionamento que faço a mim também, buscando me colocar nessa posição. Até que ponto, né, estou eu envolvido, minha autoanálise, minha reflexão, isso daí. Então, meu pensamento, minha vontade é que a gente tente se unir junto nessa linha, né? Que a gente busque mergulhar nesses conteúdos que não são meus, tá? Mas que, muito feliz, busquei através de principalmente o Evangelho de Mateus, onde encontra-se o Sermão do Monte, também fragmentado através de Lucas, né, ao longo do Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também de uma forma muito bem recebida. Estava eu há alguns dias atrás buscando encontrar alguns outros materiais complementares, e eu estava na federação e conversando com o Nilton da federação, né? O amigo que cuida junto com a Eliane tão bem dos livros de lá, da livraria. E aí Nilton, rapaz, olha o Sermão do Monte. Aí ele disse, tem um negócio aqui que eu acho que tu vai gostar. E aí ele me sugeriu Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, através de Divaldo. Então, a gente vai falar um pouquinho passeando por essas obras, tá? Eu sou apenas um aprendiz, mas minha profunda admiração pelos conteúdos contidos nessa obra, dos quais eu busco tentar compartilhar um pouquinho com vocês. Antes da gente começar no sermão, eu quis trazer um pouquinho antes do início da história do sermão, para que a gente começasse a perceber como estávamos nós, o povo naquela época, que preparava-se para a chegada deste momento, né? No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que antecede o Sermão do Monte, que inicia no capítulo 5, versículo 1, né? Mateus começa a nos dizer que João, o Batista, tinha sido entregue à prisão. A partir de então, né, aquele que veio preparar o caminho, né, do qual ele dizia, afirmava, eu preparo o caminho para aquele que eu não sou digno de atar as sandálias, né? Ele já anunciava o que viria além dele. A grande admiração de João Batista por aquele povo ali. E ele já anunciava o outro que viria em seguida, né? João, ele é preso e Jesus começa a proclamar, né, a sua missão, a sua obra. É assim que ele é apresentado, os momentos, né, que antecedem o sermão. Diz-nos mais que o povo que estava sentado na treva, nós passamos a perceber uma nova luz que surgia naquele momento chegado. Aos que sentados na região da sombra e da morte, a nova luz que passou a irradiar, a raiar, né, entre aquele povo, entre aquele momento histórico. 2000 anos passado, e essa história não envelhece, pelo contrário, fica cada vez mais atual, né, e mais necessária para a gente, né? E aí Jesus começa nos sugerindo, né? Sugerir ao povo que também somos nós. Arrependei-vos, tal qual João
anunciava, Jesus também complementa, né? Continua. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Né? Ele nos dá uma condição de que nós analisássemos as nossas condutas e buscássemos, através dessa autoanálise, nos conectarmos em nos auto-perdoarmos e passássemos a nos modificar, né? Em sintonia para aqueles novos tempos chegados. E o arrependimento, ele faz parte desse processo, para que a gente se torne apto para as novidades, né? As boas novas anunciadas. E diz-nos mais, vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Através dele, a pescaria seria modificada. Nós vivemos mergulhados aqui nesse mar da vida, do qual estamos experimentando, e muitas vezes os nossos objetivos, os nossos frutos a serem pescados, não são tão quanto diretamente relacionados ao que Jesus começa a anunciar, né? Homens, né? Os frutos, nós mesmos. Sermos pescadores ativos diante dessas propostas mutuamente, uns com os outros, que ele já começa a nos inserir diante desse momento chegado. O sermão do monte ou da montanha, ele fala de Jesus através de Mateus e Lucas, né? E algo me chamou a atenção através disso. Apenas os dois, eles relatam essa passagem. E uma coisa me chamou a atenção da vida comum de ambos. Os discípulos, os apóstolos, né? Os mensageiros, os continuadores daquele de Jesus, daquele mestre, daquele que estava anunciado a sua chegada, eles tinham alguma coisa em comum, em destaque, diferente dos demais apóstolos, né? Mateus, que viveu, né, pessoalmente, né, na vida física junto de Jesus, ele é apresentado como um cobrador de impostos, né, naquela época. De alguma forma, ele se diferenciava um pouco dos demais, que tinham uma vida aparentemente mais simples, em termos social, econômico, dos outros, né? Grande parte pescadores, pastores, agricultores, praticamente todos os outros demais. E Mateus, ele tinha uma posição um pouco mais privilegiada em termo econômico, político, social, diante daqueles outros. Lucas, que não conheceu em vida física Jesus, mas que pôde mergulhar através de Paulo e conhecer o Sermão do Monte, o Cristo, essa proposta, esse convite, também ele é apresentado como um médico, uma profissão que nos tempos atuais, de certa forma, requer um certo esforço até para adentrar no curso, bastante estudo, né? E Lucas, já naquela época, ele é apresentado como um médico. Ou seja, eles tinham uma vida aparentemente não tão simples no que diz respeito à posição econômica e social do que os outros que apresentavam. Isso me chamou a atenção, de alguma forma, como aquela história, aquele momento, ele mexeu com ambos, né? De alguma forma ou de diversas formas, né? Digamos assim. O que chamou a atenção a ambos? O núcleo dessa mensagem, né, isso não faz eles melhores do que os demais, mas me chamou a atenção numa autoanálise diante disso, né? O núcleo central dessa novidade que Jesus nos traz, da Boa Nova, do Evangelho, né, está contido justamente aí, no Sermão do Monte. É nos apresentado. Ao ponto que, por exemplo, Gandhi, que não era cristão, chega a nos dizer abertamente que se nós pudermos estarmos em contato, 5 minutos que seja do Sermão do Monte, já todo o conteúdo moral que a humanidade pode almejar, já teríamos acesso através de apenas o Sermão do Monte em nossas mentes, em nosso raciocínio, em nosso aprendizado, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, Kardec, orientado, sugerido, inspirado através da espiritualidade, começa a nos dizer que poderíamos dividir a vida do Cristo, do autor desse sermão, né, em 5 partes. A vida comum, os milagres, as predições, as palavras que deram origem às ditas verdades inquestionáveis por
algumas doutrinas, religiões, os dogmas, né? E por último, a parte moral, né? Aí Kardec, através da espiritualidade, vem e nos diz, essa parte moral, ou seja, o nosso aprendizado no bem proceder, ela é inatacável. Ela é aceita, muito bem aceita, independente de qual seja a religião, de qual seja a doutrina, a filosofia, porque acaba provocando em nós um olhar de como estamos agindo e de como devemos agir. E por que isso, né? O significado de sermão, às vezes, né, a gente utiliza ou escuta de uma forma até negativa. Fulaninho, vem cá que eu vou lhe dar um sermão, você está fazendo isso, né? A gente entende, às vezes até a gente comenta, por exemplo, quando criança, né? Lá vem minha mãe me dar um sermão, né? Como se fosse num olhar negativo, né? E aí o significado do sermão nos diz que é um discurso, ou seja, uma fala não curta, né? Sobre um tema, podendo ser religioso, moralizador ou virtuoso, né? Religiosidade, a nossa ligação para com o Criador. Moralizador, o nosso olhar sobre o certo e o errado e como agir diante disso. E que acaba aguçando as nossas virtudes, né? Assim como Moisés, esse fato, por exemplo, Moisés que traz as tábuas da justiça, não é? Como procedermos, como fazermos, o que é certo, o que é errado, né? No monte, tá bom? Assim como Moisés, Jesus também, ele nos traz essa mensagem tão importante no monte, ou numa montanha, né? Capaz de ser divisor de era de nossa história, ao ponto de grande parte de nós, ainda hoje, 2000 anos passados, né? Nos denominamos e nós vivenciamos essa proposta de nos incluirmos diante desse convite como cristãos. Ao ponto até de utilizarmos o calendário antes e depois do Cristo. Pela grande mudança que ele nos provoca e nos traz. Neste livro, Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, poeta que é, através de Divaldo, nos traz um olhar encantador. Um olhar que nos traz uma beleza diferente sobre esse fato histórico, desse olhar. No capítulo 3º, intitulado O Excelso Canto, né? O sublime canto, o divino canto, ela começa a nos fazer refletir sobre esse fato histórico. Ela começa dizendo-nos, era junho, assim como esse mês que estamos atravessando, junho, né? Porém, era um junho ardente, mais do que anos anteriores. Um calor diferente estava assolando ali naquela época, naquele meio, naquela região, naquelas pessoas. A montanha, nos diz Amélia, de suave aclive, ou seja, acessível a todos, terminava em largo platô, planalto. Ao alto, uma superfície favorável, plana e alta, onde todos poderiam se achegar, com árvores que ofereciam abrigo e agasalho. Tudo favorável, parecia bem arrumadinho, organizado, para aquele momento que viria chegando. Nos diz mais Amélia, desde cedo a multidão afluíra para ali como atraída por fascinante expectativa. Aquelas pessoas começaram a se achegar de diversas formas diferentes, como que atraídas como um imã para aquele fato que haveria a se desenrolar naquele momento, para aquele local, naquele tempo, naquele momento. Composta de gente simples, aquela multidão sofredora, sobrecarregada e aflita, unidos em necessidades, esmagados no desprezo, esquecidos muitas vezes de si próprio. Esse conjunto de pessoas que nem nós, era o grande volume que compunha, né, aquele coletivo de seres que ali estavam, né, atraídos por aquele desenrolar que iria acontecer histórico, tão conhecido. E nos diz mais, aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos. Os registros históricos, as profecias que aquele povo trazia consigo, que anunciava esse momento tão esperado, de séculos já. Que haveria de libertar, essa era a visão, a ótica, o entendimento do povo, do opróbrio e da servidão. O povo que, hebreu, povo judeu que estava ali
e dominado de alguma forma politicamente, através das mãos, né, do Império Romano, que haveria conquistado aquela gente. Né? E eles sonhavam, como outros tantos momentos difíceis ao longo dessa história desse mesmo povo, eles sonhavam, aguardavam, né, muito ansiosos por aqueles que iriam, no seu ponto de vista, os libertar daquela escravidão, né, daquele domínio, a fim de os colocar numa posição privilegiada acima dos demais povos. Essa era a leitura daquela gente, né, que podemos nos incluir também. Constataram, porém, que jamais alguém fizera o que ele começou a fazer. E ninguém falara como ele falava. Algo muito diferente, pessoal, estava irradiando dele. Era prática, diferenciado. Era realmente condizente com o que já era anunciado. Né? Era cativante, era envolvente aquele ser por onde passava, pelo que ele provocava. Pelo que ainda provoca-nos. O Filho do Homem, nos diz mais Amélia, desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo. Enquanto eu lia isso, eu me lembro daquele diálogo, enquanto ele, com os seus chegados, dizia, no momento, ele percebendo as tantas dificuldades, Jesus diz-nos, até quando ficarei convosco, né? Porque imaginemos aquele capaz de ser amor agindo. Todo amor que a humanidade pode almejar, desejar, visualizar, não é? E a gente vendo no meio de pessoas que nem nós, naquela época talvez até, ou diria mais, difícil ainda do que hoje, né? A gente vê como essa aceitação de estar ali, no meio de pessoas como cheio de defeitos, cheio de falha, aquele que estava ali predestinado para nos trazer algo tão grandioso, tão encantador. Né? E do homem, né, ele desce para estar conosco, e deste mesmo homem que sobe e conduz o homem até o seio de Deus. A possibilidade dessa transformação de olhares, de expectativas, de possibilidades a partir dele para com nós. Né? Nos estende o braço para que possamos nos inserir nessa possibilidade de nos aproximarmos do conhecimento, do sentimento, da criação, nos unirmos, né, diante dessa proposta, dessa vivência. Galgar subir a montanha pode significar vencer os obstáculos que muitas vezes, tantas vezes, perturbam o avanço na jornada evolutiva, ascender. Né? E que de diversas formas estamos experimentando de fato, através da existência. Cada um no seu tempo, através das experiências, das escolhas que nos envolvemos, dos relacionamentos que estamos experimentando. Descer, deixar o monte, é não considerar o empecilho em refazer o caminho já passado por Jesus, como filho que já chegou à excelsitude, né? Alongar as mãos em direção de nós, dos que ainda se encontram nessa necessidade de descortinarmos o aprender e o sentir que ele vem nos trazer. Sentindo a multidão submissa, magnetizada e sublime comunhão em que extravasava toda a vida, aquelas pessoas, tudo que eles estavam aguardando era aquele momento chegado, que estava ali. Ele, abrindo a sua boca, os ensinava. O verbo, a ação, né, faz a gente lembrar. Né, o que é que a gente aprende? A palavra expressa o que o coração está cheio. Né? Então, não só na sua atitude, como também através da explicação, né, do esclarecimento pelo seu ensinamento, através da sua ação de falar, de explicar. Ele nos traz como uma das faculdades mais claras do nosso processo de aprendizado, forma de nos comunicarmos, de compartilharmos uns com os outros. Ele falando de si e de uma diversidade de porções de aprendizados novos que viriam, né? Nos ensinava, abrindo a sua boca.
nos ofertando através do seu falar, do seu agir, de dentro para fora. O Sermão do Monte, encontrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Somente o desenrolar dele todo está aí. 5, 6 e 7. E espalhado ao longo do Evangelho de Mateus. Né? Eu comparando o Evangelho de Mateus com o Evangelho segundo o Espiritismo, me fez olhar uma outra curiosidade. Tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho segundo o Espiritismo são compostos de 28 capítulos. Eu comecei a olhar para um, para outro, querendo comparar para tentar achar as semelhanças, algumas possíveis diferenças complementares de um e outro, e eu identifiquei isso. Ambos possuem 28 capítulos. Porém, o Sermão do Monte, mais precisamente, só está em 3 capítulos do Evangelho de Mateus, 5, 6 e 7. E no meu olhar, através dos temas, dos conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo, todo o Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente o que está no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7. Tudo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz é de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, mais esclarecedora sobre esses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Que inicia o Sermão do Monte, capítulo 5, do 1 ao 12º versículo, com as bem-aventuranças. Né? As bem-aventuranças. Até o monte das bem-aventuranças. Bem-aventuranças que significa felicidade, que é o que nós mais buscamos, né? Entender e vivenciar, né? As felicidades. Nos permite esse olhar diferenciado. E ele inicia, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Começa nos ensinando Jesus. Enquanto no nosso olhar físico, se hoje ainda temos dificuldade de entendermos a felicidade diante de tanta carência física, estrutural, de tantas necessidades, Jesus vem e nos diz: os pobres em espírito haverão de encontrar o reino dos céus. Olha só. E muitas vezes a gente está de uma forma falseada vivendo a vida física como se a felicidade fosse diretamente ligada às facilidades, né? Às nossas posses. E aí ele vem e nos diz. Aí começa a nos explicar, né? E quem eram aqueles pobres em espírito? Diferente da visão negativa, ele vai começar a explicar-nos. As pessoas que estavam ali, aquela grande quantidade de pessoas que estavam ali vivendo aquele momento, assim como nós aqui estamos, eram, em grande parte, naquela época, muito bem descrita, maltrapilhos, mal cheirosos, doentes, miseráveis. E quantos necessitados de recursos, muitas vezes básicos, nós nos encontramos? O nosso povo, a nossa humanidade nos tempos atuais. Esse era o grande volume de pessoas atraídos diante daquele fato histórico que estava acontecendo. Eram os pobres em espírito, porque mais nos explica, né? Quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Olha só, começa a diferenciar, nos explicando. A riqueza em espírito, ou de espírito. Né? Enquanto a pobreza para alguns valores ou posses que a gente entende como se fosse o sentido da felicidade. Livres de posses e ambições. Né? Idealistas, verdadeiros, simples. Quantos olhares diferentes diante daquelas experiências vividas, às vezes por falta de recurso, o ser humano começa a olhar de uma forma diferente sobre o nosso trato, o nosso lidar, sobre as posses, sobre o que é necessário, a quantia, o volume do alimento, da moradia, do conforto, não é? Do acúmulo. Venceram os tributos das lágrimas, aquela grande parte, que através de dificuldades tantas e variadas que ainda as temos hoje, através das lágrimas, dos suores, da sensibilidade, dos trabalhos desenvolvidos, não é? Que se desvinculam diante dessa experiência, desses olhares, que aparentemente parece ser o mais importante porque tocamos, porque pegamos, porque sentimos pelos sentidos da vida física. E aí Jesus vem e nos diz, tem tanto algo mais que é possibilidade e realidade a fim de nos fazermos parte da felicidade.
Claro que há utilidade diante de tudo isso que experimentamos. É útil e é bom estarmos aqui na vida física. Aí Amélia começa a nos dizer mais. A multidão aguarda, pulsam os corações, os olhos de todos brilham com lampejo. A voz do Rabi espraia o canto, continua ele. Bem-aventurados também os aflitos, que haverão de ser consolados, nos diz mais Jesus. O olho é a candeia do corpo, e todos os olhos cintilam naquele instante ao escutar essa sua promessa, essa sua afirmação, esse seu ensinamento. Lágrimas que coroam-nos, lágrimas acumuladas de diversas provações, de diversos ensinamentos, muitas vezes duros, porém necessários e úteis a cada um de nós, por longos, por difíceis, não é, aprendizados, jornadas. Todos choram, não mesmo? Né? Dizem até, homem não chora, mas a gente começa a perceber cada vez mais claramente que todos nós, que bom que temos a capacidade de nos sensibilizarmos, de necessitarmos e que conseguimos expressar através das lágrimas também, das emoções positivas e às vezes das necessidades, do sofrimento, essa expressão. Experimenta a paz que refaz o homem, que advém do pranto muitas vezes. Esse necessário remédio, essa necessária expressão, muito bem concedida, contida em nós. A chuva descarrega as nuvens, vai nos esclarecendo mais, Amélia. Enriquece a terra, a água, né, que simboliza a vida física que estamos experimentando, que enriquece a terra, humus, humildade, voltamos para a pobreza, né? Fertilidade que provém da terra, que provém do humus, que provém de nós também, que lava o lodo e vitaliza o pomar, que lava-nos também através da expressão das lágrimas, essas nossas mudanças. A lágrima é presença divina também. O chorar, muitas vezes, é buscar Deus nas regiões de soledade. A multidão repleta de esperança, assim também como nos tempos atuais. Naquela feita também assim se passava. E Jesus continua: bem-aventurados os mansos, que haverão de herdar a terra. Olha só, voltamos para a terra. Aí começa a Amélia nos dando o gostinho de compreendermos mais sobre esse nosso olhar da gente e da terra. De herdeiros de terra. Qual terra? Né? Aí, no sentido físico, a terra sempre pertenceu aos poderosos. Quanto mais passado a nossa história, mais ainda nós identificamos essa realidade, essa afirmação. Ainda hoje também vivenciamos, claro. Herdeiros muitas vezes a recebem de forma ensanguentada. Quantas lutas, né? Quantas injustiças diante da terra física, nesse acúmulo das bem-aventuranças falseadas que nós pensamos estar seguindo nesse caminho, tão somente como se fosse o caminho ideal, certo, o tudo, o sentido. E aí ela vem e nos esclarece. Os brandos são os possuidores da terra, que ninguém corrompe. Uma terra incorruptível, que não é física. Do país onde abundam bens e as messes são fecundas. Né? Esse nosso estado de consciência. O nosso conhecer e o nosso sentir, que nos leva às bem-aventuranças, pelas posses de que somos nós, pelo que trazemos conosco, desse aprendizado que nos encontramos. Além, né, que não perdemos, que não pode ser roubada, essa terra, essa posse, essa conquista desse aprendizado, de espíritos experimentando essas diversas formas de aprendizado. Continua Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Olha só, parece se contradizer, né? Ele falando como se fosse um jogo falando um antônimo, né? Os que têm fome serão saciados, como assim? Como nos faz pensar de uma forma tão diferente?
do que nós trazíamos conosco até então, né? O mundo, muitas vezes, arde em sede de justiça, provocado pela nossa rebeldia, pela nossa loucura, diante desses olhares falseados. O homem, muitas vezes, que tomba em si próprio ou através dos outros na porta da justiça. Feridas à vista, feridas do coração, feridas ignoradas que chamam o lenitivo à justiça, a necessidade da busca, da cura, da mudança, né? Quando eu vi isso daí, eu me lembrei que há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu tive uma chateação num relacionamento, no seio familiar, no núcleo familiar. E eu estava numa fase com diversos motivos de alegria, de felicidade, de bem-estar, mas algo me incomodava muito. Na relação do núcleo familiar ali, algo que começou a se avolumar, aquela bola de neve, né? E de repente, com o passar dos dias, sem ter um porquê aparente, eu comecei a sentir uma irritação na pele, como se fosse uma alergia. Fui em 3 dermatologistas, analisavam e diziam, você não tem nada, isso não é fungo, isso não é bactéria, isso não é vírus, e não tinha nada, mas aquilo estava me incomodando. Eu digo, será que é alergia ao desodorante? Mudei o desodorante, uma coisa, outra. E ela disse, você está bem, Bruno, procure se olhar tal. E eu comecei a olhar outras formas, né? Daqui a pouco, passado alguns dias, comecei a ter uma inflamação no olho. Disse, rapaz, agora era só essa que faltava, já bastava alergia. Depois de um dia, comecei a ter otite. Olha lá, o meu olhar, o meu escutar, a minha pele reagindo àquele mal-estar, aquela insatisfação, aquela raiva que estava contida em mim, no meu pensamento, né? Olha só, o lenitivo que tanto necessitamos, que precisamos, né? Todos nós, para as curas de nossas feridas, provocadas muitas vezes por nós mesmos, né? As automutilações. O homem amargurado, às portas da verdade, o pranto fala o que a boca não consegue. Olha só, muitas vezes, através, né, dessa entrega, né, dessa expressão que muitas vezes chega de uma forma muito dura. Às vezes não queremos expressar, mas às vezes aquela frase que nos diz assim, quer chorar, chora, está aqui, um ombro, né? Como é bom às vezes, né? Como necessitamos às vezes. O pranto que fala o que a boca muitas vezes não consegue. Renascendo para resgatar, recomeçando para acertar, justiçado pela nossa consciência. O nosso olhar diante das reencarnações, dos recomeços, das indas e vindas, a justiça que começa a se desenhar de uma forma tão mais clara para a gente, diante desse olhar do que é justo, do que é injusto, do que eu preciso, por que aquilo está a ocorrer. Começa a nos mostrar mais ainda sobre o cenário passado daquela época, Amélia, quando nos diz, segura o equilíbrio, serena a multidão, envolvendo todos num expressivo olhar de compaixão e entendimento. E Jesus continua a elucidar aquelas pessoas e ainda hoje, nos tempos atuais. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Olha só. Esse nosso olhar, além do meu olhar para mim, para o que eu quero, porque para mim é comigo, porque eu tenho que pensar em mim, a solidariedade, através desse olhar, do olhar ao redor, olhar no conjunto, nos inserirmos e nos incluirmos no todo como de fato é esse olhar. Não pode ser diferente. A Terra muitas vezes se apresenta como um vulcão de ódio, muitas vezes, quase sempre provocado por nós mesmos. E o crime parece um gás, muitas vezes letal, que envenena ou enlouquece. Será que ainda temos esse problema? Quando a gente liga o jornal, né? Parece que o jornal é composto de quase 100% disso. Notícias, né, tão duras, né, que muitas vezes tem provocado transtorno, né, síndrome do pânico, diante de tantas notícias que às vezes nos choca, né, que tememos. Parece que o mundo se desenha quase sempre dessa forma, uma visão falseada
mas que ainda acontece, é real, claro. Esse olhar além do meu olhar para mim, de ser só eu na experiência da vida, onde viver cada um por si, muitas vezes, parece ser o sentido mais fácil, o correto, né? De uma forma enganosa, onde estamos a nós mesmos nos enganando, que o meu olhar para mim seria o suficiente, né? Aí a Amélia vem e nos diz: a solidariedade redime o criminoso. A todo crime redimido através da solidariedade, desse olhar, de nos colocarmos na posição do outro. Reeduca-nos, capacita-nos. A misericórdia, ela é o antídoto do ódio, adequado diante da cura que necessitamos para o ódio, para o egoísmo que trazemos ainda conosco. Voz da nossa própria consciência que dialoga e vence o nosso instinto, o nosso ser primitivo, o nosso ser ignorante, ainda desconhecedor. Continua nos dizendo como estavam as pessoas naquela época. A onda atinge o ponto máximo. Jesus exclama com eloquência, alegria. Bem-aventuranças, alegria, felicidade. Quando nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles haverão de ver a Deus. Olha qual é a condição para conseguirmos enxergar a Deus. Nos purificarmos de coração, de sentimento, de moralidade, de humanidade, de fraternidade, de altruísmo. As pessoas passaram a vivenciar naquelas afirmações um êxtase, um delírio. Não puderam conter as lágrimas, os prantos expressados ali por tantos daqueles que estavam ali vivenciando, né? A vida física que dizia-nos: para sermos felizes, a gente precisa ter, a gente precisa se destacar no sentido do acúmulo, dos favores, das facilidades. E aí Jesus vem e nos diz que naquela época, bem mais frequente, se vendia como o reino de Deus através de moedas, muitas vezes, monetária, né? E Jesus nos diz que a condição é sermos puros de coração, sermos bons, para que possamos estar na intimidade, na percepção do convívio com o Criador. Sob o fardo das iniquidades, despedaça-se a esperança, sorvedouro pestilencial, diante daquelas visões mais curtas que nós percebemos, né? E que às vezes nos assola realmente a falta de esperança diante disso. A gente diz: mas será que isso não vai mudar, né? Que nos acomete, que nos adoece? Aí a Amélia vem e nos diz: limpar o coração aos sentimentos, amar a relva, a natureza, o homem, a humanidade, o céu, de onde viemos, o destino, o alto, a clareza, o animal, os animais, a vida em todas as diversas formas de manifestações, integrar-se na essência divina, em não só acharmos, mas compreendermos que somos filhos. Eu estava vendo essa semana, uma pessoa me mandou, um tio me mandou uma foto, ele estava dirigindo, indo para uma cidade, Mar Vermelho, que próximo a Viçosa, e ele tirou uma foto do céu com 2 arco-íris, um acima do outro, naquele meio verde, e naquela simples imagem tão bela, tão encantadora, eu olhei e a gente ainda às vezes procura onde está Deus, né? Quanto de Deus encontramos diante dos diversos olhares, diante de nós, dos animais, dos vegetais, do espaço, do micro, do macro. E continua Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A condição para sermos chamados e de fato sermos filhos de Deus, ou seja, na intimidade, da proximidade, do convívio, né? Da aceitação, da participação, da intimidade com Deus, pacificadores. Não somente sermos pais, mas sermos pais atuantes. Estarmos participando da ação
de provocarmos a paz. Ser pacificador, enquanto o pensamento geral é tumultuar e a tranquilidade. É novidade isso? Será que isso acontece? Né? Nesse nosso meio, às vezes com tanto desequilíbrio, né? A gente conseguir ser pacificador diante de tanta confusão que ainda provocamos e vivenciamos em nossa vida. Aí a Amélia vem e nos diz: a brandura é coragem de enfrentar o forte sem o temer, submeter-se sem ceder ao império da força. Olha só. Dominar a ira e vencer-se para pacificar. Onde é que está o inimigo? Em nós mesmos. Nos vencermos, independente das circunstâncias, das ocasiões, das pessoas, das provocações, a força está naquele que consegue se conter diante desse desequilíbrio. Né? A força moral e não desequilíbrio emocional. Expor sem impor. Não dispensar a bondade. Está aí o que é sermos pacificadores. Conclui afetuoso Jesus, vai concluindo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, nos diz. Olha só, enquanto a gente vive pedindo, se possível, meu Senhor, faz com que as coisas fiquem mais fáceis, nos ajuda. Aí Jesus vem e diz: aqueles que serão perseguidos em função dessa proposta de amor atuante, não é? De paz, de bondade, de misericórdia, não é? Aqueles que ainda assim, que trazem consigo essa proposta e que recebem de contrapartida o diferente, a injúria, a injustiça, haverão de encontrar um estado de consciência onde nos fará com mérito de adentrarmos a esse estado de consciência do reino dos céus. O perseguidor é infeliz, infelicitador. Pela infelicidade que provoca, ele às vezes até sem perceber diretamente, mas sempre ele tende a ser infeliz. Pela infelicidade que ele volta. Porque aquilo que age vai reagir da mesma forma para si. Enfermo, desvairado, doente, também necessitado diante dessas aflições que fazem parte de si, vítima do próprio primitivismo que ainda traz em si, que se enfurna e investe, né? Agindo de forma contrária a essa proposta, nós nos enclausuramos. O mal provocado que acaba voltando proporcional. O fruto colhido por essa semeadura. Os heróis da verdade silenciam a vibração do corpo que padece. Inocentes sofrem por fidelidade à justiça divina. Olha lá o que ele nos diz. Aquele aparente sofrimento, mas que vem consigo uma série de méritos, não é? Através desse seu sentir, desse seu estar, desse seu optar, dessa sua escolha de não revidar. A respiração, vai nos dizendo Amélia, entrecortada em todos os peitos por surdas exclamações e as pulsações arrítmicas enregela os corpos em tensão, estado de choque, magnetismo, surpresa, admiração, uma série de sentimentos, de sensações diante daquelas pessoas que estavam vivenciando aquele ser. Ele parece afagar a multidão e no gesto que imprime com os braços abertos e as mãos como asas de luz, prestes a desferir em voo, clama-nos: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha só. Então, o mal que nos fazem é um problema dos outros. Que nós nos conscientizemos que o mal que realmente nos faz mal é o mal que nós provocamos. Podemos provocar os outros. Esse sim é a parte que nós devemos analisar, avaliarmos e evitarmos, né?
A glória dos lutadores há de ser a honra do serviço, o suor do dever. A visão primitiva, retrógrada que trazemos conosco em parcela ainda, né? Aquela visão, trabalho. A palavra trabalho é originada de tripalium. A gente aprendeu no tempo passado que a gente trabalhava porque Deus queria que a gente viesse sem recursos em fartura e Deus queria que a gente viesse para trabalhar como se fosse um castigo necessário, porque Deus quis assim. E a gente começa a aprender, a sentir, a modificar o nosso olhar e o nosso agir diante do trabalho. A gente começa a perceber, quando a gente realiza, como tendemos a nos sentir melhor diante disso. Como é bom poder ser parte atuante desse processo de nossas mudanças, construções, conquistas, conhecimentos, transformações, de nossa casa mental, de nossa casa física, provocada por essas relações variadas desse aprender que estamos experimentando. Aí eu olhei, num passar da televisão, agora essa semana, estava tendo o jogo Brasil e Austrália feminino agora, né? Que inclusive a nossa rainha Marta, 6 vezes campeã do mundo, estava lá, né? E eu passei na televisão, fiquei 5 minutos olhando e disse, como essas moças conseguem isso? Elas fazem o que querem com a bola, né? Aquela prática, como elas conseguiram chegar a esse ponto nas diversas formas de esportes, nas diversas formas de atividade, né? O que fizeram para isso, né? O que nos faz ser aptos para evoluirmos, progredirmos, nos desenvolvermos, né? Nos superarmos? Treinamento, disciplina, como Emmanuel diz, né? Ah, Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Quanto estamos dando disso, de nós? Para nós mesmos, que se volta a nós mesmos. Após a bem-aventurança é o começo, é o grande começo, o grande núcleo do Sermão do Monte. Após a bem-aventurança, uma série de outros postulados, conceitos, aprendizados nos trazidos por Jesus, onde ele nos afirma que somos o tempero, o gosto, o sal da terra, que ele não veio destruir a lei, mas sim confirmá-la, continuá-la, as leis sobre a justiça já nos trazida por Moisés, ele veio dar continuidade. Né? A necessidade que temos de nos reconciliarmos uns com os outros. Todos nós temos a necessidade de nos reconciliarmos, perdoarmos, nos perdoarmos a nós próprios, de não adulterarmos no sentido de não trairmos a confiança, as relações, não sermos motivo de escândalo, ou seja, de ofendermos em qualquer circunstância que seja, de não somente agora mais amarmos os nossos amigos, mas termos necessidade em aprendermos a amar também aqueles que não são nossos amigos. E muitas vezes de uma forma difícil, mas que, se assim vencida, resolvida, como tende a nos satisfazer e nos colocar numa posição diferente, bem mais adiante, bem melhor, o nosso sentimento em prol dessa construção e dessa realização. Jesus, ele provoca em nós a capacidade de, apesar das nossas imperfeições, termos o norte, por ele nos mostrar que podemos ser possíveis, agirmos na perfectibilidade, tal qual ele nos mostrou. A necessidade de nossa oração, desse aprendizado, da nossa busca e da nossa prática contínua, de estarmos não somente restritos aos sentidos, mas ampliados na espiritualidade, através do Criador, através dos semelhantes, o nosso meditar, o nosso refletir, o nosso tempo necessário de introspecção, de ligação. Qual parte, quanto estamos depositando na balança do que é, na verdade, mais necessário, digamos assim? Os tesouros da terra, que, quer queiramos ou não, são passageiros, mas são úteis, são benéficos, acaba nos influenciando e nos modificando a fim de nos superarmos nesses processos de aprendizado, mas que haveremos de deixar.
independente de qual seja a quantia ou o quê. E os tesouros dos céus. A nossa consciência que levamos, pelo que nós vivemos, pelo que nós provocamos uns para com os outros, pelo que levaremos do conhecer e do sentir além, tantas quantas vezes forem, para onde formos, independente do tempo, do espaço. A nossa importância de olharmos, avaliarmos, que não temos e não devemos e precisamos aprender que não conseguimos servir ao certo e ao errado, aos senhores do bem e aos senhores do mal, o correto, o justo e o injusto, o inadequado, que não devemos e precisamos aprender que não temos o direito de julgar, porque nós também julgaremos a nós próprios, a nossa consciência irá reverberar diante desse processo de julgamento que possamos agir. Positivamente, haveremos de receber a colheita, negativamente também. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Começarmos cada vez mais a entender o que estamos pedindo, como estamos pedindo, qual o motivo, o objetivo do que estamos pedindo. Pedir, saber o que pedirmos e merecermos o que estamos pedindo. Nos incluirmos nesse processo de conquista para o que importa, o que é interessante, qual a energia que estamos nos dedicando para essas conquistas. O caminho mais rápido nem sempre é o caminho correto. A avaliação de nós escolhermos cada vez mais o nosso caminhar, a direção, a velocidade, com quem, de nos acautelarmos diante das propostas que não condizem com estes ensinamentos. E através dos frutos, nós haveremos de perceber qual é a verdade, quais são as propostas, quais são as possibilidades. Diante dos olhos do Rabi, se desenham as cenas das lutas sangrentas pelos séculos afora, para a implantação daqueles ensinos no mundo. Jesus desceu do monte, enquanto alguns ainda, depois de tudo aquilo, murmuravam sobre sua autoridade, assim como nós também. Alguns deveriam estar ali dizendo, né? Eu não achei isso tudo não, eu estou cá comigo, viu? Como também atuamos, né? Eu acho que ele não me convenceu, né? Porque depois de tudo isso, 2000 anos, quantas pessoas realmente sentiram, se entregaram diante dele, diante dessa proposta, diante desse aprendizado? E quantos ainda, né, esses estão à beira do caminho, esses nem sequer perceberam o caminho. A Carta Magna foi apresentada. Essas novidades, esse tempo novo, essas boas novas, esse evangelho trazidos por ele, foram cantadas aos ouvidos dos séculos. Atemporal, permanente, para o sempre. Jesus como guia, como modelo, né? Modelo. Aí eu me lembrei, né? Passa aquela pessoa tão bonita no nosso olhar físico, a gente diz, meu Deus, como é que pode uma pessoa tão linda? Jesus causava um encantamento muito além do que esse olhar. O que ele provocava? Guia, porque ele já passou por essa experiência, já aprendeu e nos mostrou para onde ir, como irmos, a fim de que possamos ser merecedores de vivenciarmos as bem-aventuranças de fato. Vamos fechando lembrando do Saulo, que a duras dificuldades, num tempo propício, ele tomba do cavalo, se depara com um outro mundo que se descortina diante daquelas novidades. Jesus, naquela comunicação mediúnica com ele, né, se revela e ele segue, começa a aprender e a seguir aquela proposta. E esse Saulo, já transformado em Paulo, já seguindo essa proposta do Cristo, ele
ainda diz: como é que eu faço ainda o mal que eu não quero? E não consigo ainda fazer o bem que eu quero. Ele relata que já conseguia entender o que fazer, como fazer, mas que ainda não conseguia vencer a si próprio diante daquela proposta, daquele projeto. Mais adiante um pouco, esse mesmo Paulo, ele nos diz, né? Já não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. A história concluirá o canto nos confins da eternidade, no reencontro futuro do homem, redimido com o Filho do homem redentor, cada um de nós. As 3 grandes revelações: justiça através de Moisés, os 10 mandamentos, Jesus, o continuador, nos incluir na possibilidade de sermos de fato amor. Ele passa a nos mostrar que é possível, né? E a caridade, através do mundo de respostas que a espiritualidade nos traz, nessa grande fonte, né, que passamos a ter acesso das explicações diversas chegadas através da revelação espírita. Estarei eu a ouvir o sermão do Cristo? O que devo fazer? Qual a minha parte diante de tudo isso? A multidão é a sua paixão, a sua vida, aquelas pessoas, e ainda hoje nós, amá-la e atendê-la é o sinal de luz. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, não é assim que ele nos ensina? A luz do mundo. A luz que haverá de nos levar e nos leva a uma nova realidade, a uma nova vida repleta de felicidade, de fraternidade, que somos todos uma única e infinita família universal, filho do amor. Deus é amor. Muito obrigado, um beijo fraterno a todos, uma ótima noite. Meu irmão Bruno, muito obrigado por esse banquete. Muito obrigado. Que Jesus o abençoe. Então, meus irmãos, agora vamos fazer a nossa prece final, que será feita por nosso irmão Hinaldo. Meus irmãos, oremos ao Pai nosso que está nos céus, agradecendo por mais uma vez nossos corações ter tido a oportunidade de ser lembrado dessa sinfonia de amor deixado por esse Maestro Divino, que deixou um legado de amor, de luz, para todos aqueles que caminham nas sombras, nas trevas, nas penumbras dos esforços das estradas a percorrer. Que nossos corações sejam fortalecidos para que possamos sempre, no dia a dia da nossa existência, podermos vencer os obstáculos que nos são colocados à frente, que possamos combater o nosso maior inimigo, que é o egoísmo, proveniente de lembranças existentes no nosso passado e do nosso comportamento presente, refletido nesse espelho da vida. Como é difícil, meu Pai, caminhar, mas reconhecendo a nossa pequenez, nos ajoelhamos diante de vós, pedindo para que vossa luz sempre seja o facho divino que ilumina as estradas que percorremos. Somos gratos à espiritualidade superior que se faz presente nessa casa, sempre nos ajudando, sempre nos amparando, e também, Senhor, a essa casa espiritual que nos recebe fraternalmente, semana a semana, dia a dia,
sempre como farol da espiritualidade para todos aqueles que estão aflitos, que buscam misericórdia, que buscam o auxílio divino, que buscam a paz tão difícil de ser encontrada nos dias atuais. Que vossa luz sempre nos ilumine. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, damos por finalizada a nossa palestra, né, agradecendo a presença de todos mais uma vez, agradecendo aos nossos amigos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita. Sintam-se todos abraçados por nós. Agradecemos mais uma vez a nosso irmão Bruno, esteja sempre junto aqui a nós, dando esse banquete.